Essa, com certeza, já deve ser a 10ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Inclusive, a minha última tentativa foi hoje de tarde. Fez um dia lindo aqui na minha cidade. E considerando tudo o que vem acontecendo, eu pensei, nossa, que dia lindo, vou gravar hoje de tarde. Eu tentei gravar hoje de tarde e acabei fazendo muito tarde. E aí, não deu certo, não gostei, acabei fazendo correndo, enfim. E aí pensei, vou tentar de novo de madrugada. E daí agora é quase 1h da manhã. Estou tentando gravar de novo. E aí voltou a chover. Bom, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltei, tô tentando voltar com o canal. Faz uns meses que eu estou tentando voltar com o canal. Depois de vários anos afastada, tipo 2 anos. Foi quando eu iniciei no meu mestrado que eu acabei percebendo que eu não ia conseguir conciliar tudo. Mestrado, trabalho e o canal não ia conseguir. Porém, eu entreguei o meu texto na sexta-feira. E oficialmente dia 22 de maio é o último dia para enviar o texto. Mas eu já tinha enviado. Então, eu tô, digamos, oficialmente livre. Se tudo deu certo com a documentação e tudo mais. Eu tô oficialmente livre e agora eu só preciso esperar eles expedirem meu diploma. E é por isso que eu decidi voltar com o canal. E eu acho que voltar com o canal um dia depois da data oficial de entrega do texto é bastante simbólico. É bastante simbólico. E me sinto mais leve, assim, parece que abriu um espaço na minha agenda pra eu ocupar com outra coisa. Bastante coisa aconteceu nesse meio tempo. Além de ter terminado o mestrado, eu também passei em psicologia, aqui também na Universidade Federal. Eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Com tudo que estava acontecendo, isso também foi outra coisa que não ajudou na hora de querer voltar com o canal, que foi a questão das chuvas, que foi muito ruim e segue sendo muito ruim. Ainda precisa de muita ajuda, de muita doação. Acho que vai ser um acontecimento que vai reverberar ainda por muitos meses e anos. E eu vou deixar na descrição do vídeo algumas instituições para que vocês possam doar. Na minha cidade, Santa Maria, foi afetado também. Aonde eu moro não foi. A minha casa tá tudo intacta, minha família tá toda bem. Eu tive familiares que perderam bastante coisa nas chuvas, mas em outras cidades, não aqui. Enfim, vai ser uma situação que vai continuar ainda por bastante tempo. Eu vou deixar aqui embaixo algumas instituições que eu sei que daqui a um tempo será necessário doar de novo. E são instituições confiáveis, certo? Com toda essa questão das chuvas aqui, também eu não tinha ânimo, né? Parece que não tinha cabeça pra pensar em outra coisa. Parecia muito... Parecia muito desimportante, muito... descompassado voltar com o canal naquele momento. Agora eu já me sinto um pouco mais segura, talvez porque exista menos estresse psicológico, já que eu terminei o texto do mestrado, né? Então, é isso também. Também fiquei pensando bastante sobre... Eu queria voltar com o canal, queria muito, mas sobre o que eu falaria, sabe? Não sei se eu tenho alguma coisa pra falar, assim. Aí eu comecei a voltar pras origens do canal, né? Por que eu comecei um canal no YouTube? Porque eu queria conversar sobre livros. Eu queria ler o livro, fazer um vídeo, fazer um post no Instagram, enfim, e conversar sobre esse livro. Porque eu percebi que eu tenho muitas amizades que leem. Dificilmente a gente vai combinar quais são os livros que a gente tá lendo, né? Se são os mesmos ou não. E geralmente eu quero falar sobre um livro específico. E talvez até tenha uma coisa meio terapêutica de poder falar sobre os meus livros. Porque, por exemplo, eu falo sobre meus livros na minha terapia, mas eu sei que minha psicóloga não vai ler. Então, eu acho que o canal também funciona como isso. Inclusive, amanhã eu tenho terapia, eu vou falar sobre isso. Amanhã, com certeza. Esse ano, 2024, mudou bastante coisa com relação aos meus hábitos de leitura. Eu consegui ler bastante, consideravelmente. Eu li 34, 35 livros, né? Entre 30 e 35 livros em 2022 e 2023. Eu fui diminuindo o meu ritmo de leitura. Então, por exemplo, esse ano, a gente tá no mês 5 e eu tô no meu 5º livro, por exemplo. Eu tô lendo um livro por mês esse ano. Nem é tanto livro assim pra eu fazer conteúdo no canal, né? Mas enfim. E isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque eu costumava sempre ler bastante, num ritmo bem acelerado. E agora eu tô lendo um livro por mês.
É muito estranho. Outra coisa que mudou bastante também foi a questão de eu não conseguir ler 2 livros ao mesmo tempo. E agora que eu tô na faculdade de psicologia, eu fico pensando na quantidade de leituras que eu vou ter que fazer, porque todas as profissões têm que ler bastante, né? Na psicologia, os professores indicam bastante livros para ler. E aí eu fico pensando, será que eu vou conseguir ler tudo e ainda vou conseguir ler os livros que eu tenho aqui na minha estante? É evidente que não. É o dilema eterno de todo leitor, ler todos os livros da estante. É pra isso que a gente existe, né? Inclusive, alimentar esse dilema eterno. Mas eu ando vendo que agora eu tô com esse problema aí de ler um livro só e preciso terminar aquele livro antes de começar o outro, senão eu sinto que eu tô começando vários livros e eu não vou terminar nenhum. Isso é estranho pra mim também. Eu espero que isso mude, porque eu tô com alguns livros aqui por finalizar, mas eu não vou mostrar hoje não, porque é tarde, eu só queria desabafar. Só queria, enfim, começar o vlog e eu espero conseguir editar e terminar pra postar e retomar com o canal. A iluminação não tá das melhores, eu sei. Eu queria muito gravar com essa luz amarela, eu me sinto muito confortável com ela, ela me traz uma paz de espírito. Eu gosto dela, me sinto aconchegante. Sobre os 4 livros que eu li esse ano, até agora, o 5º livro, eu vou falar do primeiro hoje, e aí eu vou dormir. Aqui estão eles, deixei eles separadinhos aqui. O primeiro que eu vou falar é esse aqui, do Stephen King, Outsider. Foi assim, ó, um livrão de 500 páginas que eu li devagar também, mas foi muito bom. Foi uma leitura aleatória, mas eu tinha ele na estante e eu vi a Tamires do Resenha dos Sonhos falando bem desse livro. E como eu sei que ela tem as questões dela com Stephen King, eu fiquei pensando, acho que eu vou dar uma chance pra ele, né? Vou dar uma chance pra esse livro. E aí foi uma escolha muito acertada, porque é uma história muito boa. É uma história que tem começo, que tem fim, e que ela é muito Stephen King, no sentido de você tem elementos que dá pra ler e reconhecer. O Stephen King ele falaria sobre isso. Porque o King tem essa coisa de querer trazer o pior do ser humano para as histórias dele. E o pior do ser humano também refletido em criaturas sobrenaturais. Então, é basicamente assim. Tem um caso muito brutal envolvendo uma criança assassinada. Eles têm o DNA de ser suspeito na cena do crime. Eles vão lá e prendem o suspeito, que é o personagem do Terry. E ele é o treinador de beisebol da Liga Infantil. Ou seja, ele tem contato com várias crianças, ele tá sendo acusado de um crime contra uma criança, isso é muito complicado. Mas ele é casado, ele tem 2 filhas, ele sempre fez parte da comunidade, então seria um cara acima de qualquer suspeita. E aí, você vai ter esse cara que tem o DNA dele na cena do crime. Mas quando eles interrogam o Terry, os detetives, eles descobrem que o Terry ele tem um álibi que é incontestável, porque ele estava em outro lugar quando o crime aconteceu. E eles acabam descobrindo que é quase improvável, extremamente impossível que ele tenha saído desse lugar e tenha cometido o crime e então voltado para esse lugar, porque eles têm gravações dele nesse lugar no momento que aconteceu o crime. E aí começa a pergunta: o que aconteceu? Esse livro ele foi maravilhoso. Tem uma explicação sobrenatural, sem muitos spoilers, mas tem uma explicação sobrenatural, e que eu achei que o Stephen King ele foi bastante criativo nela, e criativo de um jeito muito bom. Não do jeito maluco, assim, mas de um jeito muito bom. Você vai ter aqui uma criatura que reflete muito do que tem de pior no ser humano, que é o que o King gosta de fazer. Mas você também pode ver a história por uma perspectiva em que como a mentira, como as notícias falsas podem arruinar a vida de uma pessoa. Bem nessa época que eu tava lendo, teve o caso daquela menina em que falaram que ela tava tendo um relacionamento com um cara famoso, que eu não me lembro quem é agora. Foram lá nas redes sociais dela, falaram um monte de coisa pra ela, ela tinha questões de saúde mental e acabou tirando a própria vida. Isso foi terrível, e no final descobriram que era tudo mentira, que ela não tinha relação nenhuma com essa pessoa, mas nessa altura já tinha acontecido algo que não podia ser desfeito. Foi mais ou menos essa vibe que eu senti em Outsider. Como é perigoso a mentira, como decisões precipitadas podem condenar uma vida. Eu achei pertinente, assim, não é o foco da história, mas é uma das formas pelas quais você pode ler a história. Mas, de forma geral, também é uma excelente história de investigação. A gente tem personagens muito, muito bons. O detetive principal, eu não me lembro, eu li esse livro em janeiro, já não me lembro mais o nome dele. Mas o detetive principal, um dos principais, porque tem alguns personagens bem importantes, né? O Stephen King, ele faz aquela questão de mudar o ponto de vista,
dos personagens, o que eu acho que é sempre um acerto, na verdade. Eu gosto de livros que fazem isso. Ele é muito bom, assim, você torce por ele, você espera que ele fique bem no final de tudo, porque a gente sabe que não tem quem esteja salvo nos livros de Stephen King. E também tem um aparecimento imenso... Aparição? E também tem a aparição de personagens dele que aparecem em outros livros também. O King faz essas conexões, né? Menções a outros livros e tudo mais. Eu acho que é uma baita história. É muito boa história mesmo, assim. Uma história que, além de trazer algumas reflexões, ela também é divertida. Tem personagens bons, tem momentos bons. Recomendo bastante Outsider, do Stephen King. Ainda tem 3 livros que eu vou falar sobre, bem variados, assim. Agora eu tô olhando, eles não têm muito a ver um com o outro, não. Eu fiz umas escolhas meio, tipo, comecei com o Stephen King, um terror, aí depois eu fui pra uma ficção científica, e aí depois eu fui pra um livro... Eu não sei nem como descrever esse livro aqui, depois eu falo sobre isso. E aí eu fui pra um livro de não ficção / de psicologia. E aí agora, nesse momento, eu tô lendo o Talentoso Ripley. Então eu tô no quê? No thriller psicológico? Não sei. Mas uma coisa que aconteceu bem interessante é que todos esses livros aqui eu já tinha na minha estante. Eu li 4 livros da minha estante. E o Talentoso Ripley eu comprei faz 2 anos, tá no e-book. E isso aconteceu porque, primeiro, não tô com vontade de comprar coisa nova. Tipo, tô com vontade, mas não é aquela coisa, tipo, putz, que prazer, vou aproveitar a Book Friday. Não é assim, falta uma... Sei lá, não sei explicar, mas não tô com ânimo, assim, pra gastar em livro, não sei explicar. Eu levei alguns livros e troquei no sebo, inclusive amanhã eu posso mostrar, tem que anotar essas coisas que eu não vou me lembrar depois. Mas não tô com vontade de, tipo, ir na Amazon e comprar. E também a Amazon tá entregando aqui na minha cidade, né, em função das chuvas e tudo mais. Eu tô desopilando alguns livros da minha estante. Tô zerando, tenho vários livros. Inclusive, eles não estão mais aqui no quarto, e agora eles estão na sala. Outro dia eu mostro também. Eu tenho que muito anotar isso aqui, porque senão eu vou esquecer, a minha memória não é mais a mesma. Imagino que seja do estresse. Me sinto melhor lendo livros que eu já tenho, até porque eu também não tô podendo gastar muito agora. Então é bom que a gente economiza também. Mas, se você tá podendo gastar, comprar na Amazon, tá querendo comprar um presente ou comprar alguma coisa pra sua casa, eu vou deixar o link de afiliados aqui embaixo. Comprando qualquer produto através desse link, eu ganho uma pequena comissão, você não paga nada mais por isso. Mas também considere ajudar o seu comércio local, né? Comprar as coisas no comércio local. Se não tiver, usa o link aqui embaixo que me ajuda bastante, tá? Eu acho que eu vou terminar por hoje e amanhã, outro dia, em outro cenário, pra ficar uma coisa mais dinâmica, eu comento esses outros 3 livros, eu vou anotar as coisas aqui que eu disse que eu queria fazer. Eu espero que eu consiga terminar esse vídeo. Pelo menos terminar, porque eu não terminei nenhum. Que frio. Meu cabelo tá horrível. Eu fui levar a cachorrinha pra passear e tá muito, muito frio lá fora. Muito frio. Já tá com a minha asma, já tá com a minha rinite e aproximadamente 12 graus, de acordo com o computador ali. Mas parece menos, parece bem menos. Porque o vento tá gelado. Agora eu quero tomar meu café. Eu vou um pouco na academia. Porque a academia ajuda a gente a manter a sanidade. E aí, quando eu voltar, a gente conversa sobre o segundo livro que eu li esse ano. Vou ver também se eu mostro pra vocês um pouquinho de como é que tá a estante. Porque ela não tá mais aqui, ela ficava pra cá. Agora não tem nada aqui, tá vazio. Tem, na real, a caminha dos bichos, que eu tenho um gato e um cachorro e de vez em quando eles dormem comigo. Eles são meio carentes, então quando tá só eu sozinha em casa e eles ficam os 2 aqui comigo. Abriu bastante espaço aqui no quarto, porque os livros foram todos então pra outra sala. E eu acho que ficou bem legal, apesar que agora ele tá abarrotado. A estante tá abarrotada de livros. Vocês vão ver quando eu voltar da academia. Eu tinha um cabelo bem mais comprido antigamente. Eu cortei esse ano depois que eu defendi minha dissertação de mestrado. Porque vira e mexe eu corto o cabelo como uma forma de marcar o início de um novo ciclo ou o encerramento de um ciclo. E eu sempre gostei de ter cabelo comprido, mas eu confesso que o cabelo curto ultimamente tem sido tão mais prático, que eu fico tipo... talvez eu não espere 4 anos pra cortar meu cabelo da próxima vez. Bom, agora eu vou lá e daqui a pouco eu volto, então, pra gente conversar sobre a próxima leitura.
Olá, voltei da academia, já tomei banho, já estou quentinha. Eu queria falar então rapidamente sobre o segundo livro que eu li em 2024, que foi então Kindred, Laços de Sangue. Eu ganhei ele de aniversário no passado e eu tava bastante ansiosa pra ler. É livro da Octavia, na verdade. Eu sei que tem alguns outros livros dela que o pessoal fala super bem e eu, depois de ler Kindred, eu posso dizer que realmente eu tenho vontade de ler talvez todos os livros dela, não sei. Foi uma leitura... como é que eu posso dizer? Tensa. Essa é a palavra. Tensa. Olá, gato. Eu fiz um pouco diferente com relação ao Outsider. Quando eu li Outsider, eu não tava muito com vontade de marcar, né? Fazer marcações, anotações e tudo mais. Com Kindred já foi diferente. Eu já criei, então, um color coding que fala, como é que fala? Esqueci o nome. Criei, coloquei aqui na primeira página, cada cor simbolizando uma coisa. Então eu botei 3 cores, basicamente. Como é um livro que se passa entre passado e presente, que eu acredito que todo mundo já conhece a história de Kindred, mas se você não conhece, a história é uma ficção científica em que uma mulher negra que vive na década de 70 dos Estados Unidos, ela retorna ao passado para salvar o ancestral dela, que é branco, só que ela retorna justamente na época da escravidão lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter aqui um cenário que não é o cenário de 2024 e que foi uma coisa que eu não prestei atenção quando eu comecei a ler o livro. Então, quando eu tava lendo o livro, até, sei lá, suas 40 páginas, 30 páginas, eu não tinha parado pra refletir que, na verdade, é um livro da década de 70, né? Deixa eu até confirmar aqui, 1979, foi quando ela escreveu, de acordo com a ficha catalográfica. Então não tinha muitas coisas que tem hoje. E eu só parei pra perceber que o livro não se passava em 2024, ou seja, no século XXI, quando acontece o primeiro retorno da personagem principal ao passado, e eles, ao invés de pegarem um computador, eles vão pra biblioteca pra fazer pesquisas com relação à linhagem da personagem principal, né, a Dana. E foi aí que eu percebi que se tratava, então, de um livro que se passava na década de 70, ou seja, o presente deles é a década de 70, e o passado vai ser, então, o cenário pré-guerra civil americana. E eu fiquei, nossa, eu acho que eu até anotei alguma coisa sobre isso. Aqui, na página 78, não foi nem 40 páginas, foi na página 78, eu fiz uma anotação aqui em cima. Eu escrevi, eu me perguntei por que ele trouxe livros e falou em bibliotecas tem computador. Aí me lembrei que o livro é de 1979. Ai, muito engraçado, sério. Só isso que tem de engraçado. Porque o livro, na verdade, ele é muito forte, assim, eu achei. Primeiro que foi uma sacada, assim, maravilhosa da Octavia. Vocês vão ter que me perdoar pela rinite, mas tá complicado. A Dana é uma personagem que é uma escritora, então dá pra ver que a Octavia colocou muito de si também dentro da Dana. E ela fala a todo momento, justamente por esse ser um livro com uma protagonista que é escritora, casada também com o escritor, em que a palavra, ela aparece em diversos momentos e também o quão poderosa, né, o quão intensa e o quão impactante a palavra pode ser, seja pro bem ou seja pro mal. O que a gente vai acompanhar aqui, enquanto ela tá no presente e volta ao passado, a passagem do tempo é diferente. Então ela pode ter passado semanas no passado, só que ter se passado apenas, sei lá, algumas horas no tempo presente. Então existe também esse gap, né? O tempo que passou pra ela e a percepção de tempo pra Dana, e também os efeitos que essas viagens têm no corpo dela, são de semanas, mas quando ela desaparece, às vezes ela desaparece por alguns segundos no presente, mas ela passou horas no passado e assim sucessivamente. Então não tem exatamente como é que eu posso dizer, parâmetro, assim, uma equivalência exata, mas dá a entender que realmente no tempo presente se passa mais devagar quando ela tá no passado. Vai ter um determinado momento em que vão se passar anos no passado. Só que os efeitos e as consequências de se passar tanto tempo assim no passado, elas são reais. Pra quem viajou pro passado, aconteceu de fato. Mas eu achei incrível, assim. E voltando à questão das palavras, a Dana, ela fala, né, a Octavia / Dana, em determinado momento do livro, eles vão falar sobre como existem outras formas de escravizar alguém. Como a escravidão, ela não se desenrola, não acontece apenas por meio da violência, não, mas por meio da palavra também, por meio de afirmações e por meio de crenças. E como a palavra também pode libertar essas pessoas, ou ela pode dar as ferramentas para que essas pessoas futuramente possam
é encontrar a liberdade de alguma forma, seja ela literal ou ela figurativamente, vamos botar assim. E também como a palavra ela pode preparar as futuras gerações, né? Porque quando a Dana retorna ao passado, ela, por ser escritora, ela fala muito bem. É dito que ela fala como branco, inclusive, e se veste como homem porque ela tá usando calças, e o choque cultural ele é muito interessante. De fato, ela tenta ensinar a leitura e a escrita para vários escravos da fazenda. E são momentos, ao mesmo tempo que lindos, são momentos muito cheios de tensão, porque você fica lendo ali pensando, ai meu Deus, ensina essa pessoa a ler para que ela possa ensinar outra pessoa, e assim sucessivamente. Porque porque a leitura e a escrita, elas têm impacto na vida desses personagens, né, e das pessoas. Então, ao longo do livro, para falar de um assunto terrível, extremamente pesado, que é a escravidão e as suas consequências que reverberam até hoje, a Octavia ela se apoia bastante nisso. E como a palavra liberta, né? Como o ensino, como o amor, a educação, elas também têm esse papel fundamental para libertar essas pessoas. Comentários super rasos, faz tempo que eu li o livro, mas eu fiquei bastante impactada também por ele, pelas coisas que aconteceram com a Dana. E eu acho que a Octavia fez um trabalho, assim, maravilhoso de criar essa história. A ideia é sensacional, né? Você tem uma personagem, uma protagonista negra que volta ao passado para salvar seu ancestral branco justamente na época da escravidão. E como tudo foi feito de forma muito crua. Assim, não é uma história... Não tem felicidade nessa história. Acho que não. Eu lembro de ler e pensar, eu quero que essas pessoas fiquem bem, eu quero que todas essas pessoas fiquem bem. Eu quero que a Dana ensine as pessoas a ler e que ninguém descubra e que ninguém vá açoitar ela ou fazer coisas piores. Ela, por ser uma mulher também, ela tava vulnerável a vários tipos de outras violências, né? Violência sexual, inclusive. E eu torcia muito pra que eles ficassem bem. Eu torcia pra todos ali. Todos os personagens que eu me importava, né? Porque aquele antepassado dela... Mas a história não seria sobre um final feliz ou nada do tipo, assim. Porque foi uma experiência que essa personagem passou e que não havia como ela passar ilesa por essa experiência. É isso. Eu gostei bastante da história. Quero muito ler outros livros da Octavia, com certeza. Eu recomendo demais que vocês leiam Kindred. Quem não leu, leia. E quem já leu, recomende para as pessoas lerem também. Bom, agora faltam 2 livros para eu comentar com vocês, mas eu acho que eu já vou pegar o Outsider e o Kindred, que eu já comentei, e eu vou levar ali na estante. Eu aproveito e também mostro para vocês como é que ficou a estante lá na sala. Um gatinho. Olha só a carinha dele. Parece que ele tá sempre brabo, né? Mas ele é um amorzinho. Bom, vamos lá.